Então vamos lá, pessoal. Como eu tinha comentado com vocês, né, principalmente para o pessoal da noite, eu vou fazer a correção da nossa prova utilizando o recurso que vocês já conhecem, né? O pessoal da noite perdeu uma aula, o pessoal da manhã também. Como a gente não tem muito espaço, né, então eu vou utilizar os vídeos para fazer a correção da prova. Na verdade, a prova já está corrigida, o projeto já está pronto, né? Eu criei, né, desenvolvi o projeto mais ou menos, pessoal, em 25 minutos, né? Então, reforço que com todos os recursos que a gente tinha, pessoal, de dupla, chat e projetos, o tempo era mais do que o suficiente, inclusive para fazer individual, sem consulta nenhuma ou só com os projetos que a gente tinha, ok? E qual é a ideia, pessoal? Eu vou mostrar o projeto que eu já tenho pronto, legal? Para mostrar que ele já está ok, né? Que eu já desenvolvi, que o projeto, obviamente, né, ele tinha uma solução, mas eu vou resolver o projeto novamente utilizando o chat e tentando utilizar o mínimo possível, né, da escrita do código, de pegar alguma coisa de um outro projeto, do projeto que a gente já tem e tudo mais, mas em alguns momentos a gente vai acabar utilizando, tá bom? Então é o seguinte, pessoal, a gente já tem aqui o nosso projeto. Eu vou mostrar para vocês e vou fazer exatamente os mesmos testes que eu fiz com vocês, tanto em sala de aula quanto nos projetos que eu vou corrigir ainda, né? Então o nosso projeto ele tem os dois controllers da folha do funcionário, a nossa classe de contexto, os dois modelos e o nosso arquivo de teste, ok? Então sempre que eu fui, né, corrigir ali, eu pedi para que fosse feita uma nova migração, para, né, deletar tudo, fazer uma nova migração. Aí a gente faz o update para gerar a nossa base de dados, né? Então tem a pasta ali de migrações, agora tem o arquivo do banco e aí a gente roda o projeto, ok? Todos os alunos, pessoal, todas as duplas, né, que mostraram o projeto em sala de aula passaram por esse processo e obviamente que eu vou utilizar o mesmo processo para corrigir o projeto, né, de quem me enviou por e-mail. Então olha lá, pessoal, qual era a ideia, né? O que eu estava pedindo ali, né? Sempre que, né, pedia, né, que rodasse projeto para cadastrar dois funcionários, ó, o funcionário 1 não precisava nem mudar as informações, mandava o funcionário 2, ok? Listávamos todos os objetos, todas as informações da tabela de funcionários, né? Então tem um array aqui, né? Tenho a primeira e a segunda posição, ok? Aí a gente cadastrava, né, uma folha de pagamento para o usuário 1, né? E ele já retorna aqui as informações. Não tem importância a ordem, pessoal, dos atributos aqui no JSON, legal? Não precisava mudar as informações, cadastrávamos para o usuário 2, beleza? Tá lá, ó, né, os dados calculados. E aí a gente ia para o 3 e aí a gente tinha um processo de validação que tinha que retornar pelo menos um 404 e não um no content padrão que retorna quando a gente não faz a validação na mão, ok? Então, retornou um 404, não precisava de nada personalizado na resposta. Listávamos todos os objetos que estavam lá dentro, ok? Ó, usuário, a folha 1, a folha 2, e buscávamos, deixa eu ver se tá com o CPF correto aqui, tá lá, deixa eu ver, 10 de 2023, ó, o primeiro que ele encontrar ele vai trazer, então ele trouxe 1, por mais que tenha 2 com as mesmas informações, ele vai trazer ele para nós, e eu pedia então para mudar qualquer informação, e aí ele tinha que retornar novamente um 404, porque não encontrou, pessoal, os dados ali. Então eu vou mostrar rapidamente, pessoal, como é que eu desenvolvi esse projeto, né? E daí a gente vai fazer junto com o chat. Mas basicamente, pessoal, eu tenho uma classe de funcionário muito simples com nome, CPF e ID, nada mais. Tenho a minha classe de folha, né? E essa sim um pouquinho mais complexa, né? Mas basicamente depois eu explico ela e vou desenvolver de uma maneira muito parecida lá no chat. Mas todas as informações, né, de valor, quantidade, mês e ano. O objeto que vai criar o relacionamento lá no banco, né? O objeto de funcionário, um atributo da outra classe do funcionário, o ID que vai me facilitar muito na hora de desenvolver e todos os cálculos que a gente precisava fazer. Nesse caso, pessoal, eu optei, e é por isso que existe um construtor, de ao construir o objeto, né? Quando a gente recebe ele lá no cadastro, então é construído o objeto,
de já fazermos todos os cálculos. Vocês vão ver que o meu controller está muito limpo, muito clean, porque todos os cálculos estão na minha classe, ó, de modelo. Todas aquelas regras de negócio, ó, calcular o salário bruto, calcular o salário líquido, calcular o FGTS, ó, o INSS e o imposto de renda estão na minha classe de modelo. Então, quando eu crio o objeto, recebo o valor da hora e a quantidade e peço para fazer todos os cálculos que a gente tinha ali na nossa aplicação. Então, essa é a nossa classe de modelo. Para o banco funcionar, a gente tem a classe de contexto, com os dois DB7s ali, com a mesma configuração dos nossos projetos, ok? Que inclusive essa configuração se encerra ali no program, dizendo que toda vez que instanciarmos um objeto da nossa classe de contexto, vamos utilizar o SQLite com essa string de conexão, e aí eu já consigo fazer migração, update, por aí vai. E lá no nosso controller, pessoal, olha que é basicamente isso a prova, né? Eu tenho, vamos pegar o funcionário controller primeiro, ó, o mesmo padrão, somente com o cadastrar, né? Utilizando, obviamente, toda aquela configuração que eu passei no arquivo de teste. Então, olha lá, recebo funcionário, cadastro, retorno uma exceção se der qualquer problema, mas isso a gente não estava nem pedindo, ok? Na listagem, busco todo mundo, se não tiver ninguém, retorno not found, se não dou um ok com todos os funcionários. E a folha, pessoal, tá quase da mesma forma, né? Então tem o cadastrar da folha. Ao tentar cadastrar a folha, a primeira coisa que eu valido, ó, tá aqui a validação, é o funcionário. Vou buscar o funcionário com base neste ID, ó, que eu passei aqui. Ó, dou um find, porque é chave primária, então eu posso utilizar um find. Se for nulo, not found. Se não, eu guardo o funcionário dentro da folha e cadastro ela. Exatamente igual a gente fez. Ah, professor, e os cálculos? Cadê os cálculos e tudo mais? Ao receber esta folha aqui, pessoal, automaticamente é instanciado um objeto para receber os dados que a gente tem aqui. Ok? E aí, como ele é instanciado internamente pelo sistema, se eu tenho um construtor, e aí eu escrevi as minhas regras de negócio aqui, tá tudo pronto. Ah, professor, mas eu criei uma classe separada e chamei aqui os cálculos. Ou, professor, fiz um pouquinho mais bagunçado, mas fiz todos os cálculos aqui. Tá ok, não tem problema nenhum, né? Vai funcionar, vai calcular, e ao cadastrar uma folha você tem todos os cálculos acontecendo. Então não tinha muita importância onde os cálculos ficariam, contanto que eles estivessem. Então, validei, já calculou, cadastrei e já está lá no banco de dados. Depois a gente pode ver o banco ali, mas já está trazendo, está tudo ok. Aí eu listo, não posso esquecer do include para ele trazer os dados de funcionário, falamos isso na última aula. Se não tiver ninguém, o not found, se tiver alguém, retorna todas as folhas que foi buscado. E a busca, pessoal, é a mesma coisa, né? Não posso esquecer do include, porque eu quero trazer também os dados de funcionário, e principalmente porque eu estou incluindo o CPF, e o CPF está lá na tabela de funcionário. Então isso daqui, ó, não funciona se não houver o include. E aí, pessoal, daí o pessoal falou: ah, professor, mas é uma busca por 3 parâmetros. Sim, pessoal, é uma busca por 3 parâmetros. Por quê? Porque isso daqui é igual a um if. Então, se você colocar um e comercial, se você colocar um ou e por aí vai, tá ok. Então, eu vou lá, ó, e busco a minha folha com base no CPF, no mês e no ano. Se não existir, not found. Se existir, retorna a folha. E, senhores, este era o projeto. Se vocês pegarem o nosso projeto que tem produto e categoria, pessoal, e colocar os cálculos, tá pronto. Em qualquer lugar que vocês colocassem os cálculos, trocasse, né, basicamente a categoria lá seria o nosso funcionário, o produto seria a nossa folha, tava ok, pessoal. Tava tudo certo, era só incluir os cálculos e basicamente vocês tinham, se não colocar os cálculos iam perder um pouquinho tal e tudo mais, mas tinha muito mais do que a metade da nota. Então o cenário é novo porque inclui alguns cálculos, mas todo o projeto já tinha, inclusive no nosso repositório. Então, pessoal, este projeto
ele vai estar ali no nosso repositório, ok? O nome vai ficar ali, se eu não me engano, ó, prova ao professor, e depois vai ter o prova chat. Vamos dar uma olhada, inclusive, aqui ó, no banco de dados, para vocês visualizarem que tá tudo lá também, dentro da nossa base de dados. Prova professor, prova, vamos abrir aqui a folha, né? Se a gente navegar aqui ó, entre os dados, ó, valor, quantidade, mês, ano, funcionário, ó, tudo bonitinho aqui. Então por isso que não que seja mais correto ou menos correto, a gente não está entrando nesse mérito, mas se eu já faço o cálculo e cadastro com os cálculos, ao buscar eu já tenho todas as informações, não preciso recalcular. E os funcionários, né, estão aqui, beleza? Pessoal, então vou disponibilizar isso. E aí, vou parar a gravação deste vídeo, porque eu vou fazer mais um, fazendo a correção quase inteira, ou vamos tentar fazer o máximo que der pelo chat, ok? Tentar não escrever nada de código e mostrar que era possível, com as informações corretas, também construir a aplicação, beleza?